E aí pessoal, tudo bem? A gente é do CS Games, eu sou o Guilherme, esse é a Fabi, o Luiz, a Silvia, o Francisco, o Guilherme está aí atrás da câmera também, o outro Guilherme. E hoje a gente vai jogar o jogo que a Silvia fez como doutorado dela. Então ela vai explicar um pouquinho desse jogo pra gente, né? Quais foram, o que levou ela a produzir esse jogo, quais são mais ou menos as regras, como isso se justifica, e depois a gente vai jogar. Eu vou apresentar para vocês esse jogo de cartas com um tabuleiro, em que ele foi desenvolvido com a ideia de estimular a imaginação, a interação social e a curiosidade, dentro dos processos cognitivos dos jogadores, é claro. Então, toda a questão de pensar o jogo foi baseada na teoria do Vygotsky e do Paulo Freire. Vygotsky na questão da imaginação e da interação social e já Paulo Freire na questão da curiosidade. E uma das coisas assim dos elementos mais chaves do jogo é a questão das regras de ação que ele apresenta. Então ali é que a gente consegue então trabalhar esses três elementos, que é a imaginação, a interação e a curiosidade. As regras de ação, elas são de certa forma as linguagens artísticas em que a gente vai representar por meio do som, do gesto, da fala ou de uma mímica, como você faz a leitura dessa imagem. Então todo jogador ele vai fazer uma espécie de ação e reflexão e ação sobre a imagem. A ideia é que o jogo valorize muito a expressão contextualizada do indivíduo. Então o que ele está sentindo ele vai meio que se justificar falando por que ele interpreta a imagem desse jeito, qual a relação que ela tem com fantasia e realidade. Bom, isso tudo que eu estou falando para vocês agora, ele não faz parte do processo do jogar, assim, é só para vocês entenderem um pouco sobre como foi a construção do game, né, do jogo. E então, na questão da curiosidade, que Paulo Freire nos diz, ele fala da importância de a gente valorizar muito a curiosidade ingênua dos jogadores, né, dos aprendizes, que no caso é aquela curiosidade que é aquela bagagem cultural que vem deles, o conhecimento prévio. E tem também a curiosidade crítica, que é um momento em que o conhecimento evolui, vai para um conhecimento mais científico. E o mediador do jogo é aquele que questiona, então de certa forma ele conduz essa curiosidade. Em alguns momentos do jogo você vai valorizar a curiosidade ingênua, ora vai levar a curiosidade crítica. Tá? Deixa eu te perguntar, Silvia, como é que você decidiu fazer esse jogo? Porque você dá aula, né? Isso. Você é professora de artes, não é isso? Exatamente. E então, como foi assim? Da onde surgiu a pesquisa? Da onde surgiu a tua curiosidade para fazer o jogo? Exatamente. Foi com a ideia de estimular a curiosidade dos alunos e isso da imaginação deles. Porque em 2008, em sala de aula com uma turma de alunos, eu lancei a proposta para eles pesquisarem sobre alguns estilos de pintura, alguns movimentos artísticos e antes de entregar para mim como professora, eles teriam que então apresentar. No momento que eu recebi esses trabalhos, falando do estilo realista, dos movimentos impressionista, pop, enfim, eu vi que a maioria dos alunos tinham feito apenas um Ctrl+C, Ctrl+V do trabalho. E não bastasse isso, quando perguntavam, mas então, como você entende o realismo? Como seria hoje representada essa obra que foi representada tantos anos atrás? Aí havia aquele silêncio, assim. E até em algum momento um aluno comentou, mas prof, você que desenha e pinta, por que você não faz uma obra como de Van Gogh e ganha milhões como ele ganhou? Aí foi assim, nossa, eles não estão entendendo essa coisa do tempo em que foi produzido e tal. E eles falavam muito de jogos, de cartas que eles tinham, de tabuleiro, e eu pensei, não, vou tentar linkar então esse jogo que eles gostam e trazer para a sala de aula. Foi então que na próxima aula eu disse assim, gente, semana que vem vocês vêm com todo o material que vocês têm, mas a gente vai jogar. Estudem o que vocês então fizeram da pesquisa. E aí então eu peguei um pouco do jogo Uno, um pouco do imagem e ação e fui pegando isso. E desde 2008 até hoje sempre tem algumas, aqui tá legal, vamos continuar, aqui a gente precisa melhorar. Então houve muitas transformações desde o primeiro modelo
de jogo que eu apresentei para eles naquela época. Então foi assim que surgiu, devido a um problema encontrado em sala de aula em 2008. E aí então, voltando então à questão da curiosidade, é para trabalhar isso. A questão da interação social, que Paulo Vygotsky fala, ele enfatiza muito a importância da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, pelo próprio fato de a gente estar jogando, há uma interação, há aprendizado, né? E ele comenta que a zona de desenvolvimento proximal tem o desenvolvimento real, que é aquilo que ele sabe sozinho, o potencial, que é quando alguém tem um conhecimento específico e passa para ele e ele aprende com isso, e o proximal é quando ele consegue fazer sozinho. Então, o jogo, ele entra como um elemento mediador nesse processo para auxiliar ele a evoluir nos seus conhecimentos, tá? E qual a idade que os seus alunos tinham? Esse pessoal Era o que você 8º falou? ano, 7ª série. Entendi. O pessoal o quê? 13? Por aí, 10, 11, 13, ai, não lembro. Não, tá. Mas com 13 que ele já fez 2 vezes no mesmo ano. Mas E porque eu apliquei também, eu fiquei confusa da idade porque eu também apliquei ele em ateliê, onde a idade é variada. Então, foi em ambos. Como? Então, é pelo que você falou já, o jogo, na verdade, não é só para adolescente, pelo contrário, pode ser para todo mundo, né? Para quem gosta de arte, né? Nossa, Isso. 108 cartas. 108 cartas. 108 desenhos feitos por você mesmo, é isso? Faz só 10 e aí repete, né? Na impressão. Porque entendi. As são cartas esses desenhos. Isso. E então, na questão, eu vou falar o porquê que eu peguei o público adolescente para trabalhar muito esse jogo e que também fez parte da pesquisa. A imaginação, a gente sabe que então quem fala isso é Vygotsky, tá? A imaginação, ela é fundamental em toda atividade criadora. Então, ela se manifesta em vários aspectos culturais da nossa vida. Então, para a questão da criação artística, tecnológica, científica, tudo é necessário à criatividade. Mas acontece que na vida adulta há uma curva decrescente do nível dessa atividade criativa. Por que isso acontece? O Vygotsky também fala que existe um vínculo entre a fantasia e a realidade, tá? Então a fantasia é mais no mundo infantil e a realidade é mais no mundo adulto. Na adolescência, no período de maturação cerebral do organismo, há um conflito entre a subjetividade da infância com a objetividade do mundo adulto. E aí ele se perde agora, o que eu quero, né? O que eu devo ser, mais um mundo infantil, mais um mundo real. E aí até ele fala na página 40 do livro dele que nesse momento ele perde o desejo pelo desenho. E se ele perde o desejo pelo desenho, ele também perde essa coisa de se expressar. Por que ele perde o desejo pelo desenho? Porque ele busca mais a objetividade da vida adulta, então. E aí ele quer representar algo real, como ele está vendo, né? Então quero representar meu personagem, enfim. E por não ter domínio de algumas técnicas, se frustra e para de desenhar. E é só pela questão do conhecimento, né? Isso seria talvez uma explicação pela queda do potencial criativo, porque a gente percebe que muitas vezes a gente tem que reaprender a ser criativos, né? Não sei se isso é culpa um pouco do modelo tradicional da escola que a gente vive, perde essa questão da criatividade, parece que a gente tem que se reeducar para se tornar criativo de novo. Porque aí você tem que buscar no mundo adulto também esse equilíbrio entre fantasia e realidade, né? Para você se libertar e criar, utilizar muito da imaginação. Então, até quando eu jogo com adultos, eu vejo que há esse bloqueio também. O medo de ser rotulado por crenças que a gente tem. Então, a importância de a gente trabalhar na adolescência com esse jogo na questão dos estímulos artísticos. Por que artístico? Porque a gente não trabalha só a questão do desenho. Quando tem a parte do som, remete à questão da música, então. O gesto, então mímica, como se fosse teatro. Então são várias linguagens artísticas. E também a fala, que é a questão da poesia. Então é nesse sentido, para poder estimular essa parte de
libertar-se e romper-se com padrões, estereótipos, porque você vai olhar para uma imagem e vai ter que pensar essa imagem como um som. Então, meu Deus, agora eu tenho que fantasiar demais, sabe? Como, Mesmo, né? Exatamente. Nossa, como eu posso imaginar isso? Então, é um resgate da fantasia com o mundo real, né? Que nem no caso aqui a gente vai ver, que é que você pode olhar para essa imagem e ter inúmeras interpretações, mas o jogo apresenta também o que realmente foi o estilo realista. Então, aqui é a parte da realidade. Aqui é a fantasia, aqui é a realidade. Então a gente vai fazendo em todo o jogo, depois a gente vai ver durante a mecânica, que há esse jogo entre fantasia e realidade. E tá? deixa eu te perguntar uma coisa, quase meio técnica assim, né? Mas você normalmente usa esse jogo como uma forma meio que de avaliação para fazer um diagnóstico, para ver o que eles sabem, ou uma coisa mais estimular, talvez. ou meio que para depois de você apresentar o conteúdo, ou ambos, como é que você usa isso? E você pode fazer dos dois jeitos. Aham. Dos dois jeitos. Uma avaliação prévia, em que joga o que Joga você aí sem entende, saber nada. sem no saber caso. nada. Aham. Aí o jogo vai apresentar algumas coisas, depois você pesquisa e joga de novo, para ver o quanto evoluiu. Como também eu não comentei isso, mas o jogo ele pode ser personalizado. Então você pode apresentar a imagem e mandar eles fazerem a pesquisa, que foi praticamente o que eu fiz na época. Então a carta do realismo, os artistas representavam a realidade tal qual os fenômenos da natureza, como o cientista estuda os fenômenos da natureza. Então o aluno trouxe essa frase, a gente vai colocar na carta que ele trouxe. Outras características, porque todo jogo ele pensa também em trabalhar os conteúdos factuais, procedimentais, contextuais e atitudinais, tá? O que é então factuais? É quando informa o período onde aconteceu. Então aqui em cima a gente vê o período em que a obra foi produzida. Os procedimentais é como foi produzida. Então utilizou aqui no caso do cubismo, formas geométricas, a imagem vista por vários ângulos, a técnica de geometrização, então é o procedimento. A questão conceitual é que mensagem, então, ou o período que foi produzida essa obra, o que o grupo desse período quis passar de mensagem para as pessoas. A revolta da guerra, é uma maneira de ver diferente do que se via antes, né? E também a questão atitudinal, então que tipo de valorização, até no jogar assim você vê a atitude dos jogadores no sentido de eu errei a carta, não era eu, mas eu vou ficar quietinho, ninguém viu. Ou o efeito manada também, quando você faz alguma coisa, não era para fazer e segue o que o outro fez. A gente vai jogar Isso, vamos jogar outro. Tá. Aqui. Então o jogo, cada um de nós aqui vai receber 5 cartas, Certo. tá? Ganha o jogador que eliminar as cartas na mão primeiro, ok? Tá? Quem ficar com uma única carta na mão tem que dizer no final start, Ok. tá? Tudo bem até aqui? Tipo Uno. Isso. Tipo, E falando de cura, é muito semelhante, porque aqui Meio que você tá. você Você bebeu da fonte do Uno. isso, que eu comentei, que eu peguei de vários jogos. Aqui, essa carta aqui, você escolhe a cor para dar sequência no jogo, tá? Essa aqui, sabe o que é? Pula a vez. Pela vez do próximo. Isso, então não é você que joga, vamos supor que a nossa rodada é nesse sentido aqui, no sentido horário. Então, não é o Luiz que joga, é a Fabi. Aqui mesmo. Esse aqui inverte. Tá indo no sentido horário, vai no sentido anti-horário. Por isso que tem essas flechas aqui, porque muitas vezes a gente se perde e daí, tá nessa, tá? Então aqui pula, que já foi, e tem mais 2, tá? Mais 2 larguei mais 2, o jogador só compra 2 cartas e não joga, Perfeito. tá? Essa carta aqui, ou você joga uma carta amarela, ou... Do dadaísmo. Ou do dadaísmo. ou com a mesma imagem. Perfeito. Isso, tá? Tá, então eu não tenho a mesma imagem, eu vou jogar a mesma cor, Perfeito. tá? E aí vai dando a sequência. Entendido até aqui? Uhum. Joia? Então é isso, o jogo é esse, quase.
isso seria um jogo normal, né, de estratégia, você ser muita sorte também, mas aí que vem a questão das regras de ação que eu comentei no início do nosso encontro aqui, de largar esse dadinho. Então agora, por exemplo, existe um momento de ação do jogo e reflexão. O que é ação e reflexão? É o momento em que o jogo já vem com as regras prontas e o mediador, aquele que conhece um pouco do jogo, vai falar o porquê dessa regra, tá? Então vamos dar um exemplo. Aqui é a fase do realismo, tá? Então o realismo foi um estilo artístico e juntamente com o naturalismo, porque eles cresceram praticamente juntos, tá? Então nesse período, o que acontece? Os temas das pinturas, elas começam a ter denúncia, ou registrar como é a vida das pessoas no campo, é o trabalhador, aquela classe mais pobre. Então começa a se valorizar mais essa classe, e não só os ricos, enfim. Então o realismo vem para mostrar a realidade do povo. Então toda vez que aparecer essa carta, a gente faz o sinal do positivo, tá? Então positivo é dizer sim, representar o real, tá? Como é a vida hoje. Então, a ação é fazer um gesto positivo, tá? Então, reflexão é aquilo que eu expliquei o porquê. Ação, reflexão. Quando a gente for jogar, de você criar a regra de ação, você reflete primeiro o que você vai pensar e aí você diz a ação para os amigos. Será tal coisa, tá? Esse aqui, vamos supor, o surrealismo, tá? Alguém sabe alguma coisa sobre como foi o movimento surrealista? Lembra alguma característica? É baseado na representação do sonho, basicamente. Isso. Então a gente pode criar aqui o grupo todo, como que a gente poderia, por meio de, vamos ver, esse aqui é o Coringão, tá? O Coringão Aí você você escolhe aqui. Então vamos pensar assim, como seria um som que pudesse representar o surrealismo. Então o surrealismo foi um movimento artístico em que os artistas representavam o sonho, o inconsciente, o irracional. E então, como a gente poderia representar isso por meio de um som? Vamos pensar assim, como seria minha som? neta, ela fala assim. Pode ser, perfeito. Então escreve ali pra nós. Roncar. Excelente, porém não sei roncar. Vou ver se pega aí. Roncar, tá? Isso. E Elis, você acha que todos os jogadores têm que roncar ao mesmo tempo ou só quem larga a carta? É só quem larga a carta. É só quem larga a carta. Então põe o número 1 aqui. Ia ser legal. A primeira a gente está definindo. Agora. Tá? Agora só Joinha. Outra carta aqui, vamos supor o pop. Pop eu vou dizer. O pop foi um movimento artístico em que os artistas começam a representar cenas violentas nas histórias em quadrinhos. Isso acontece porque eles estão revoltados com a maneira como as propagandas e o consumismo mexe com a vida de cada um. Então eles colocam as histórias, a violência nas histórias infantis justamente para criticar. Bom, se você é tão assim, é como se você gostasse da guerra com os seus filhos. Você está conduzindo demais ao consumismo, tá? Então é nesse sentido. Então a regra do jogo é dizer pô, né? Como se fosse uma bomba, né? A violência, representar a violência. Impressionismo e pós-impressionista. O período pós-impressionista, eles representam mais a luz. Os artistas saem dos ateliês de pintar dentro dos ambientes e vão pintar ao ar livre. E o foco deles é representar luz e sombra. Aqui eles querem representar a denúncia social. Aqui eles querem representar apenas luz e sombra. Já no expressionismo, eles querem representar a emoção das pessoas. Então aqui no impressionismo, a regra pronta do jogo é fazer sinal de pontos. Mas se a gente quiser, a gente pode criar uma outra. Por exemplo, largar o dado e fazer um gesto que simbolize para você o impressionismo. Tá? Fazer recortar Recortar uma moldura. Você faz um recorte da realidade. Recorte da realidade. Mas a gente pode usar a ideia que o Francisco nos deu de fazer um recorte daquela cena ao ar livre para pintar. Lembrando que a gente tem que saber o porquê que você está fazendo determinada ação. Então, por isso do jogo, essa coisa assim de você se expressar de maneira contextualizada.
Não apenas fazer um gesto, mas por que deste gesto. A gente tem que entender o porquê das coisas. Porque muitas vezes hoje no nosso dia a dia a gente vai fazendo coisas mecânicas e nem se dá conta do porquê está E fazendo. nisso você já está dando aula para os seus Sem alunos. tempo de reflexão, né? Aqui o gesto joinha, Joinha. essa aqui outro gesto de recorte. Então assim a gente vai estar com as cartas na mão. A gente faz só assim, com uma mão, tá? Que é a ideia do recorte da natureza. Que é aqueles visores que eles utilizam para fazer pintura ao ar livre. Acho que foi por isso que você disse, E, na verdade tem um outro motivo também. Desenvolver um app, não sei, o cara fica com o colar pendurado aqui, depois eu até disponibilizo o link. E aí o cara está aqui, eu estou aqui com vocês. O gesto, então o que ele tem aqui capta o gesto. Então se eu faço isso aqui, automaticamente ele bate uma foto. Acho que isso, é muito legal, porque o cara faz assim, ó, e ele já meio que tira foto. É uma câmera que foi desenvolvida na MIT que você tem várias coisas que você reconhece. Então, mais, né? Não é só isso. Ele fala, eles chamam de o sexto sentido. Quer dizer, você tem os 5 e mais um sentido que são essas coisas, né? a carta aqui, que, ó, então essa primeira rodada a gente vai fazer mais pra frente, tá? Não se Beleza. preocupem em A contar. gente vai conversando. E conversando isso, ó. Então, essa foi já o realismo. Então, eu virei a carta, quem segue é o Luiz. E aí a gente já se prepara, porque essa imagem aqui, ela tem uma ação para fazer, tá? Então, você Lembrando- joga essa imagem já faz noção. Dela, como iniciou, não, né? Porque é o Ah, início tá. do jogo. Mas provavelmente, se ele largar essa outra carta, imagem. todo mundo vai ter que E fazer se, assim. e se as pessoas não Outra. fizerem E se ela, o último jogador a fazer? compra uma carta do mono. Porque Tá. a ideia é você eliminar as cartas da mão primeiro. E no... Hã? E no... Aqui não é só aquela pessoa. Que nem quando eu for largar a carta, Se eu vou não fazer fizer... isso, amarelo ou impressionista. Caramba, com 10 isso também é difícil. Não tem nada. Não faz nada, tá tudo Se ela não tranquilo. tem a carta, nada ela tem que Ela comprar? pesca. Ela vai Pesca pescando? uma. Não, uma Ah, só. Tá? Ótimo. Pula também. Aí eu pego e faço isso. Pulou você. Aí, Você pulou porque você não tem. eu não tenho, comprei. Essa não tem. Qualquer carta verde eu levo. Quanto mais ação tem, mais divertido ele fica. Mas pra começar. Não, hoje Não, não, Eu nem falei! Acho que foi junto, não foi? Foi junto. Agora é o Gui. Aí vai. Nossa, mas Agora é você. Vai Ed. descontar. esse tem rancor do coração. Caramba! Meu Deus. Vai levar pra sempre. Nunca quero fazer mal Não pra tem você. verde? Eu só compro num Tem jogo. mais dois? Não tem a carta mais dois na mão? Não, E agora, não pescou verde? não. Tá, não é você. Não, É jeito, né, cara? Azul. Azul porque... Ha! ele vai sem querer querer. Ai, eu não sei. Vou pra cá. Comprou na hora errada? Não. É que agora a gente abriu a aula da magenta. É. Porque o rosa. Foi uma porqueira. Não, que é uma agenda. Gente, não vamos conformar. Pulou a vez. Ixi, não tenho. Nossa. Ó, quem Todas Ó, magentas tá peguei, ali, ó. peguei. Você. Start. Eu não tenho. Como que é isso? Joinha, Eu cara. também levei todo mundo no brinco, é a joinha. E só pra completar. Eu mesmo fiz, eu não tava. Está. Ai, gente, vamos apaga essa Olha. regra. Aí, ganhei. Ai, De conta os pontos. Ele ficou em primeiro lugar. Eu aqui é 2 pontos. 2 mais 10, 12. Mais 8, 20. Eu fiquei com 20. O Luiz, 7. Então, por enquanto tá ele ganhando. Vai. 20 mais 6, 26. O 20, proibido conta 26. 20. As de ação tudo é 20. Tá. Tem quanto? 2 mais Mas aí. 6.
acho que é um jogo quer dizer, tem uma parte de observação, mas não é um jogo. Como é que eu faço? Por exemplo, tem gente que joga dominó e sabe que todo mundo tem na mão. Você conta as peças. Não, eu sei, mas tudo bem, mas é um jogo que dá pra fazer isso. Esse jogo tem um lado de sorte e azar, e assim, a base dele é a carta. É que assim, tem o RNG que a gente fala, né, que é a aleatoriedade, né? A estratégia, que é eu vou usar essa carta agora, né? Ou depois. Isso, E tem um pedaço também que é a reatividade, que é uma mecânica que é o jeito que você age. Se você não tem devagar, você perde também. Então, gente, muito obrigada por vocês terem participado dessa experiência junto comigo. E aí, vamos agora pensar em futuros jogos. Tudo jóia. Parabéns, Nossa, né? muito legal, Gostei adorei o muito. jogo. Obrigada. Legal. Boa.